Olá, amigos. Sou o professor Francisco Ronald. Vamos agora à questão de número 106 do nosso simulado aberto. A questão de competência 3, habilidade 8, uma questão de ecologia. Muita atenção a ela, que ela é muito atual. Então vamos lá. Biogás é um tipo de gás inflamável produzido em biodigestores a partir da mistura de dióxido de carbono e metano, por meio da ação de bactérias fermentadoras em matéria orgânica. A fermentação acontece em determinados patamares de temperatura, umidade e acidez. Este processo de transformação de matéria para a obtenção de energia é ecologicamente incentivado por... Então, só para a gente entender, o biogás, muita gente confunde biogás com o gás natural. Na verdade, é uma coisa muito semelhante, a composição, os dois são metano. Mas a diferença fundamental do biogás para o gás natural é porque o gás natural ele é extraído das profundezas da terra, onde fica ali próximo ao petróleo, sendo derivado justamente dos mesmos processos que deram origem ao petróleo. Então o gás natural corresponde aí a um combustível fóssil. O biogás, que é o mesmo metano, ele é produzido a partir de biodigestores, ou seja, você pega a matéria orgânica, o lixo orgânico, resto de tomate, restos de laranja, né, alimentos orgânicos, né, como seria restos de comida mesmo, qualquer que seja ela de natureza orgânica, e você coloca micro-organismos para fazer a decomposição. E adivinha o que é produzido? Metano. O mesmo metano que, por exemplo, hoje nós temos a produção a construção de enormes gasodutos para fazer esse transporte, pois esse mesmo metano poderia ser produzido a partir de biodigestores. E neste caso, o lixo orgânico seria muito valorizado. Esse lixo orgânico provavelmente não seria eliminado para coleta urbana de lixo. Ele seria provavelmente até vendido pelas pessoas. As pessoas talvez fossem vender esse lixo orgânico porque ele seria a base para a produção do biogás. Poderiam vender ou poderia existir diversas estratégias para o comércio ou para a doação dessa matéria orgânica, se fosse o caso, com fins de evitar que ela chegasse ao meio ambiente. Mas muito bem, então a questão diz o seguinte: esse processo de transformação da matéria, que matéria? Matéria orgânica, para a obtenção de energia é ecologicamente incentivado por... A ideia básica é evitar a queima dos combustíveis fósseis. Então, essa é a lógica básica. Porque essa queima dos combustíveis fósseis, ela vai poluir o ambiente e ela não vai ter um processo de limpeza. Professor, e no caso do biogás isso existe? No caso do etanol isso existe? No caso do biodiesel isso existe? Dos biocombustíveis isso existe? Com certeza. Porque, por exemplo, imagina, a gasolina joga gás carbônico na atmosfera. O álcool queimado no motor dos carros também joga. Mas sabe qual é a diferença? O gás carbônico que é liberado na atmosfera a partir da gasolina, ele não é sequestrado, ele não é incorporado, ele não é retomado à produção, à escala produtiva. No caso do álcool porque a partir do momento que eu preciso produzir mais álcool, eu preciso plantar cana-de-açúcar. E quando eu planto cana-de-açúcar, aquele gás carbônico que eu joguei na atmosfera, eu acabo sequestrando ele de novo, captando ele de novo, para que ele retorne à cadeia produtiva. Retornando à cadeia produtiva, é a lógica do sujar e depois o limpar. Enquanto que a gasolina suja e não limpa mais. Enquanto que o gás natural retirado das profundezas do solo suja e não limpa mais. O biogás limpa, porque para produzir mais matéria orgânica, tu vai precisar ter um processo em que esse gás carbônico volta para os seres vivos. Então não é preservar a camada de ozônio, a preservação da camada de ozônio ela está relacionada aos CFCs, clorofluorocarbonetos. Reduzir o uso de energia elétrica não é a finalidade básica, tá? Embora isso também possa estar ali associado. E você deve lembrar que nas questões do Enem, as alternativas elas precisam ser, as erradas, precisam ser destratores, mas é importante que elas também sejam viáveis para que os alunos que não adquiriram as competências e habilidades necessárias, que eles tenham ali uma alternativa plausível, mas não se deixe pegar por esse tipo de alternativa, tá? Não é essa a finalidade que a questão busca, é a questão voltada
para o não uso do gás natural. Então, minimizar o uso de pesticidas também não é a lógica, tá? Não é reduzir a questão da energia hidrelétrica, não é minimizar pesticidas, reduzir a queima de combustíveis fósseis, no caso o gás natural, certíssimo, a letra D, aumentar a preservação de áreas de florestas, também não é o contexto, embora, né, essa alternativa seja interessante sob o ponto de vista ecológico, mas não está relacionado ao uso direto do biogás. Perfeito? Então também não seria aumentar a lógica da preservação das florestas. Então a alternativa certa, letra D, na nossa questão de número 106.